Na aula de hoje, nós vamos aproximar a função 3x à quinta por uma reta ax mais b no intervalo de 0 a 1, utilizando para isso mínimos quadrados. O objetivo desse exercício é encontrar o valor de a e o valor de b. Então, conhecendo a e b, nós podemos escrever a equação da reta no intervalo de 0 a 1. Antes de iniciarmos a solução do exercício, eu quero apresentar uma breve revisão sobre mínimos quadrados. Então, o problema de mínimos quadrados, ele se divide em caso discreto e caso contínuo. No caso discreto, são aqueles problemas que apresentam tabela. Então, você tem uma tabela, um x e y, e o objetivo é aproximar os pontos tabelados por alguma função. E mínimos quadrados, caso contínuo, você tem uma função, mas por alguma razão você também deseja aproximar essa função por uma função mais simples, como por exemplo a reta. Então, o exercício da aula de hoje, onde nós temos uma função e eu quero aproximar por uma reta, utilizando mínimos quadrados, ele se encontra nessa categoria, mínimos quadrados, caso contínuo. Então, toda vez que você tiver apenas uma função e quiser aproximar por outra função utilizando mínimos quadrados, você está no contexto do caso contínuo. Quando você tiver uma tabela e quiser aproximar os pontos tabelados por uma função, você está no caso discreto. Então, agora nós vamos partir para a solução do exercício, já que sabemos que estamos no contexto do caso contínuo. O modelo matemático que resolve os problemas de mínimos quadrados caso contínuo, quando você quer aproximar uma função pela reta em um dado intervalo, é o seguinte: é dado por esse sistema a integral, e aqui você coloca o intervalo que foi dado do exercício, x ao quadrado dx mais b integral de 0 a 1 de x dx igual a integral de 0 a 1 x que multiplica f de x dx. Então, você já sabe que aqui, onde tem f de x, vai entrar a função que você deseja fazer uma aproximação via mínimos quadrados. E na linha de baixo você tem a seguinte equação: a integral de 0 a 1 de x dx mais b integral de 0 a 1 dx igual a integral de 0 a 1 f de x dx. Então, observe o seguinte, que a função que você deseja aproximar, ela só aparece do lado direito da igualdade. Na primeira equação, você vai fazer x que multiplica f de x, e na segunda equação é somente a f de x. Lembre que nós queremos, o nosso objetivo é escrever a equação da reta, então eu quero encontrar o valor de a e o valor de b. Então, eu tenho aqui as incógnitas do meu problema, tenho A e B. Nós temos que resolver todas as integrais, que são integrais definidas. Após a solução de todas essas integrais, você volta para essa estrutura aqui desse sistema, coloca os números e então resolve o sistema, encontrando A e B. Antes de resolvermos as integrais, eu vou substituir a função f de x pela função que foi dada do exercício, 3x à quinta. Então, nessa integral, eu vou escrever x que multiplica 3x à quinta e na segunda linha vou colocar aqui a integral de 3x à quinta. Então, eu já substituí aqui. Aonde tem f de x no modelo matemático, você substitui pela função que você quer fazer a aproximação. Então, essa primeira integral aqui vai ser 3x elevado a 6, tá? Porque mantém a base é x, e soma os expoentes. Aqui o expoente do x é 1, 5 mais 1 é 6. Então, essa integral aqui, na verdade, é a integral 3x à sexta.
E agora nós vamos resolver cada uma dessas integrais. Vamos começar pela integral de x ao quadrado. E a integral de x ao quadrado, a gente já sabe que é x ao cubo sobre 3. Colocando aqui os limites de integração e aplicando o teorema fundamental do cálculo, nós sabemos que o resultado vai ser 1 sobre 3. A integral de x dx é igual a x ao quadrado sobre 2. Aplicando o teorema fundamental do cálculo, nós temos que o resultado vai ser 1 sobre 2. A integral de dx é igual a x, e aplicando o teorema, nós temos que o resultado é igual a 1. A integral de 3x elevado a 6 dx é igual a 3. Pela regra da homogeneidade, a constante continua. E você integra o x à sexta, dando x elevado a 7 sobre 7. E aplicando o teorema fundamental do cálculo, o resultado dessa integral é 3 sobre 7. E a última integral é 3x à quinta dx, cujo resultado é 3x elevado a 6 sobre 6. E aplicando o teorema fundamental do cálculo, nós temos que o resultado é 3 sobre 6, que pode ser simplificado dando 1 sobre 2. E agora, de posse do resultado numérico de todas essas integrais, nós voltamos para a estrutura do sistema e vamos substituir cada integral pelo seu valor numérico. Aqui eu tenho o sistema que nós devemos resolver com o objetivo de encontrar A e B. Essas frações são os resultados das integrais que nós acabamos de calcular. Então, aqui eu tenho o sistema que vai fornecer as incógnitas do problema, que são A e B. Eu vou resolver esse sistema pelo método de Cramer. Para encontrar A pelo método de Cramer, você vai fazer o seguinte. Aqui no numerador, você vai encontrar o determinante da seguinte matriz. Como A está localizado aqui na primeira coluna do sistema, você vai substituir a primeira coluna pelo termo independente. O termo independente são esses valores que ficam depois da igualdade. E a segunda coluna da matriz permanece. Então, aqui, ó, 1 sobre 2 e o coeficiente de B é igual a 1. Então, você vai tirar o determinante, que é o produto aqui dos números da diagonal principal, menos o produto dos números aqui da diagonal secundária. Então, passando para o número decimal, eu tenho que o resultado é esse, 0,178571. E o denominador, você vai tirar o determinante da matriz dos coeficientes. Aqui, ó, 1/3, aqui 1 sobre 2, e a segunda coluna 1 sobre 2 e 1. Dando esse resultado aqui em número decimal. Então, o valor de A é 2,142860. E para encontrar B pelo método de Cramer, você vai fazer o seguinte, aqui no numerador, você vai substituir a segunda coluna pelo termo independente. Então, observe aqui a segunda coluna da matriz. A primeira coluna continua sendo a coluna do sistema original. Daí você calcula o determinante da matriz aqui do numerador, dando esse resultado aqui, menos 0,047619. E o denominador é o mesmo que você já calculou para encontrar a variável A. Ou seja, aqui no denominador é o determinante da matriz do sistema original, e cujo resultado é esse número, 0,083333. Então, o resultado final de B é menos 0,571430. Como nós já calculamos o valor de A e o valor de B,
nós podemos dar a resposta final do exercício, que é a equação da reta. Então, a equação da reta é 2,142860x menos 0,571430. Então, essa é a resposta do problema, ou seja, esta reta aproxima a função que foi dado lá no início do exercício, que era 3x à quinta, no intervalo de 0 a 1. Bom, turma, essa foi a aula de hoje. Não esqueça de deixar o seu like e de também se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.